A paz do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos e minhas irmãs, um bom dia, boa tarde, boa noite, que Deus o abençoe em Cristo Jesus, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus. Hoje é 22 de abril de 1923. Que Deus o abençoe, meus irmãos e minhas irmãs. Está passando já mais um mês. O quarto mês do ano está indo embora. Eu venho refletir na palavra de Deus nesta manhã, em tarde, noite, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Meditando na palavra do Senhor, eu vejo que nós só pedimos e só sacrificamos por quem nós amamos. Não vou falar de Jesus Cristo, não. Porque falar de Jesus Cristo que sacrificou por quem odiava é uma coisa. Alguém fala, mas ele era o Filho de Deus. Eu sou um crente, sou um homem, tenho minhas razões. Eu vou falar de um homem rico, o mais rico do Oriente Médio, servo de Deus, que Deus deu testemunho dele para Satanás. Você imagina só um homem rico, servo, temindo de Deus, temia Deus, ele livrava do mal. E vou começar perguntando para você e para mim, que privilégio seria o homem, Deus dar um testemunho de mim, da minha pessoa, para Satanás. Você viu lá, Satanás, o Antônio? Será que Deus poderia fazer isso por mim? Dar esse testemunho do meu respeito? Conhecendo o meu coração, a minha fraqueza, conhecendo que se eu perdesse o nada que eu tenho, murmuraria contra ele. E você não é diferente de mim. Nós não somos diferentes. A passagem de Jó é para nos chamar a atenção. Como esse homem é importante diante de Deus. Os 3 amigos que foram condoer-se com Jó, que nós falamos, se fosse esse amigo é como um amigo de Jó. Não, se fosse amigo de Jó, ficaria 7 dias e 7 noites na cinza, sentado, ouvindo o clamor e vendo a situação do homem, sem ter palavra para expressar. Depois de 7 dias que falou alguma coisa. Se fosse nós no dia de hoje, basta uma pessoa estar internado, hospitalizado e nem vai ver a pessoa lá. Nem vai olhar. Mas quando faz na rodinha, fala, Deus tratando. O juiz está entre nós. É mão de Deus. Qual o pecado dele? De Deus ninguém se esconde. Como pode julgar os amigos de Jó? Agora, lembra-se que Deus, ele julga os corações, ele conhece a intenção. Os 3 amigos de Jó falaram muitas coisas, mas olhando para a situação de Jó, um homem falando na carne, ele teria que falar coisa certa, senão ele iria falar contra Deus. E Deus está lá do alto ouvindo as pessoas cruzar, os amigos em cruzar. Mas o homem Jó falou várias palavras, que o povo disse que ele fez errado, e Deus disse que não. Deus disse para os amigos dele que vocês não falaram de mim como falou Jó. Amados, vamos ver no capítulo 42, eu vou ler o verso 9 e o verso 10, onde Deus muda a situação do Jó. Então foram Elifaz, o tenamita, Emildade, o suíta, e Zofar, o naamita, e fizeram como o Senhor ordenara, e o Senhor aceitou a oração de Jó. Se nós vemos o versículo 8, fala assim, tomai
pois 7 novilhos e 7 carneiros, e ide ao meu servo Jó, e oferecereis holocausto por vós. O meu servo Jó orará por vós, porque dele aceitarei a intercessão, para que eu não vos trate segundo as vossas loucuras, porque vós não disseste de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Agora vamos ver o versículo 10. Deus muda, Deus restaura a prosperidade de Jó. Mudou o Senhor a sorte de Jó, quando este orava pelos seus amigos, e o Senhor deu-lhe o dobro de tudo quanto se possuía. Antes, glórias a Deus. Amados e queridos irmãos, colocamos na nossa presença de Deus pastores, obreiros, presbíteros, diáconos, evangelistas, missionários, missionárias, pastores pequenos e pastores presidentes. Coloque diante de Deus a vossa vida agora e diz: se os teus amigos fizerem não o que fez com Jó, um terço do que falaram com Jó, que fizeram, escarneceram, e chegar depois a você, pedindo oração, e você lá na situação que estava, nós ainda naquele lugar, será que somos igual a Jó? Os senhores que falam de amigo, de amor, de perdão, eu quero vos dizer, pastores e obreiros, se não se converteres dos vossos maus caminhos, ficarão fora da presença de Deus. Porque se chegasse esses amigos de pastores grandes pastores, e disser tudo o que fez, porque os pastores grandes é o seguinte, eles podem ajudar uma pessoa que está lá embaixo, o amigo, mas desde que o amigo fique nas mãos dele, fala que é mentira. Mas quando o amigo não fala nada contra ele, só se humilha, ele diz: estou aqui para te ajudar. Passando 4 ou 5 meses, qualquer coisa ele vira para o irmão, o amigo, e diz: tu sabe da onde eu tirei. Cuidado, isso não é amor, isso não é humildade, isso é bondade diante de Deus, isso é exaltação, aproveitação da posição que está. Vocês, se não se converterem, vai aceitar a fúria do Senhor naquele dia, a ira de Deus, porque não fez igual. Muitas pregações e ensinamentos acerca de Jó. Amados, eu tenho um temor quando eu vou falar a palavra de Deus sobre a vida de homens como Jó, Abraão, Isaque, Jacó, rei Davi, porque são homens que tiveram seus fracassos, porque eles não eram Deus. Mas lembra-se, Abraão foi um homem chamado amigo de Deus. Jacó representava a nação. Isaque representava o Cristo. E a Rebeca, a igreja. Como podemos falar mal do amigo de Deus? Como podemos falar mal
do representante de Jesus Cristo, ou tem que poder falar mal da igreja? Como posso falar mal de Jacó? Um homem que Deus falou para Rebeca antes do nascimento dele, que o maior serviria ao menor. Foi Deus quem colocou tudo naquele jeito. Como poderia falar mal, apontar os defeitos de Davi? Um homem que Deus chamou segundo o coração dele. Quem sou eu para falar mal dos homens? Agora, como posso eu julgar a Jó? Isso que eu quero vos entenda. Jó, um homem que Deus deu testemunho dele para Satanás, dizendo para Satanás: você ouviste meu servo Jó lá na terra? Um homem que se desvia do mal e da aparência do mal. Satanás, acusador, chega-se a Deus e disse: Jó te serve a ti de balde? Toque no que ele tem e verá se não vai blasfemar. Será que Deus teria essa condição de falar para Satanás na vida, tocar na vida de qualquer um desses grandes pastores exaltados do mundo? Falam nos seus corações e falam: se Deus fizer, eu aceito. Mentira! Tem de clamar e pedir a misericórdia de Deus. Deus não vai levantar outro Jó. Deus entrega Jó nas mãos de Satanás. Ele disse: não toque. Tira todos os bens dele. Num dia só ele perdeu tudo. E lançou-se ao pó e disse: nu saí do ventre da minha mãe e nu voltarei para lá. Indo outra vez Satanás, na reunião que o povo de Deus fazia com os filhos, aparece Satanás. E Deus fez a segunda pergunta: você viste lá, Satanás? Meu servo Jó, como é que é humilde? Ainda que tu fizeste, me incitasse a tocar até ele, e ele continua fiel. Satanás lança a última cartada. Tudo dá ao homem pela sua vida. Toca na vida dele e vê se não, na carne dele, vê se não blasfema contra ti. Está nas tuas mãos. Só a vida dele não tirará. Satanás volta e lança lepra na cabeça aos pés daquele homem. Ele fica na cinza do pó. A esposa abandonou, os filhos tinham morrido todos. Os irmãos e as irmãs, os sobrinhos, os seus pessoas que serviam a ele, todos estavam repudiando ele. Ele ficou sozinho. Mas esses 3 amigos eram amigos. Veja que eles conversaram, foram se condoer-se com ele. E por 7 dias ficaram ali prostrados, sem ter palavra para falar com Jó. No 7º dia começaram ele distribuindo acusações, segundo a carne, segundo a mente. Mas não quer dizer que nós sejamos mais santo, mais puro, mais compreensível do que os amigos de Jó. Qual é um homem na vida e na qualidade de Jó que esteja hoje assim, e daqui 3 dias esteja no pó, daqui a 7 dias ele esteja leproso, cheio de chagas, e que não chega aos seus irmãos e amigos, seus pastores superiores a ele, do mesmo grau que ele, se não ignorem, que vão lá pôr nas costas e dizer: vamos levar para o campo médico. É mentira. Vai dizer: o irmão fez muita coisa errada. Por quê? Primeiro, os pastores já sabem que erra todo dia. Está na mente.
mas o coração está endurecido. Aqueles amigos de Jó também sabiam do pecado, mas de uma coisa ele não tinha certeza: o contato de Jó para com Deus era diferente. Deus não deu testemunho de ninguém mais. Aleluia. Cada homem foi chamado para uma coisa. Agora, quando chega o tempo, a tristeza, quando Deus conversa com Jó, que Deus chama esses 3 jovens e diz para eles que eles não falaram dele o certo como Jó falasse. Aí foi que Deus disse para eles: vocês têm que pegar 7 novilhos, 7 carneiros, e irem ao meu servo Jó. Oferecei holocaustos por vós. O meu servo Jó orará por vós, porque dele receberei, aceitarei a intercessão, porque para que não eu vos trate segundo as vossas loucuras, porque vós não disseste de mim o que era reto como meu servo Jó. Amados, repara a situação de Jó. Ele continuava lá, no pó, chaga. E esses moços, os amigos que estavam lá atingindo ele, tocando, se tivesse chegado para falar com ele, quando ele tivesse levantado, ele podia dizer: o meu Deus me deu outra oportunidade, eu os perdoo também. Mas não, eles voltaram lá na condição que Jó estava. Deus dizendo para eles: vai lá e oferece holocausto perante o meu servo Jó. Ele orará por vós, porque dele eu aceito a súplica, para que eu não trate de vós como vós falaram. Meus amados e queridos irmãos, quando nós vamos fazer obrigação, obediência, eu estou hoje lá falando que o homem está na miséria, pecou, é tudo, está acabado. E Deus fala: volta lá, vai se humilhar, vai oferecer holocausto, porque quando aquele homem orar por mim, por vocês, eu ouvirei e aceitarei o clamor dele, mas de vocês não. Eu não vou, para que eu não nos trate segundo as vossas loucuras. Isto é aquilo que fala sem pensar na mente. Por que tem muitas pessoas cancerosas? Por que muitas pessoas perdidas? Muitas pessoas desviadas por falar as coisas contra a pessoa que Deus não determinou que falasse. E quero vos dizer, meus irmãos, uma pessoa que Deus falou, que não determinou que falasse, não precisa ser a mim que sou um pastor. É um membro da igreja, é um jovem, adolescente, uma irmã de oração, irmã que ora, que busca Deus, que fala com o Senhor. Se você, pastor, ou filho ou ovelha, se Deus quiser te conceder a oportunidade de restaurar sua vida, Ele vai dizer: você volta lá, aonde você ofendeu. Vai pegar aquela pessoa que você pôs dentro de casa, excluiu da igreja, vai lá e oferece holocausto. A oração desse irmão ou dessa irmã eu ouvirei e aceitarei, para não vos tratar como loucos. Agora o 9. Então fora ele faz Danamita, Bildade, Suíta, Esofaram na Danamita, e fizeram como o Senhor lhes ordenara. E o Senhor aceitou a oração de Jó. Veja bem, foram eles e
O homem quando erra, não importa. O homem como ofende. O homem quando procura matar alguém que é de Deus. Se ele tiver a oportunidade de Deus falar com ele e dizer mesmo para ele, olha, você tem que fazer isso para que eu não te trato como louco. Se você for humilde, temer a Deus, saber que Deus é justo, voltar ao lugar onde você errou, pedir perdão, pedir que o outro ore por você. Se você chegou aqui para tratar o negócio que Deus falou, você não tem autorização de Deus de levantar a voz, de orar por mim. Põe no coração e na cabeça, meu irmão. Se Deus mandou você se retratar pelo erro seu, a oração que Deus vai ouvir é a minha oração. Se Deus viu, porque Ele conhece o coração e prepara o meu coração. Mas você chegar e ouvir aqui para conversar, porque vamos orar agradecidos, você não pode. Oferece um coração quebrantado, pedindo perdão para Deus. E receba as orações, Pai, perdoa esse irmão, e eu a amo, e ele vai amar. Quando Jó fez isto agora, o versículo 10, mudou o Senhor a sorte de Jó. Quando este orava pelos seus amigos, e o Senhor lhe deu o dobro de tudo o que antes possuía. Aleluia! Só não dobrou os filhos, que ele tinha 7 filhos, e 3 filhos, e nasceu mais 7, mais 3. Mas o que ele tinha, tudo que ele tinha agora, o demais dobrou. Então vieram todos os seus irmãos, e todos quanto dantes conhecia, e o comera com ele na sua casa, e se condoera com ele dele, e consolaram todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. De cada um deu dinheiro, um anel de ouro. Assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro, porque veio a ter 14 mil ovelhas, ele tinha 7 mil, dobrou. 6 mil camelos, ele tinha 3 mil, tinha 6. 1.000 jumentas, tinha 500 para 1.000. Também teve outros 7 filhos e 3 filhas. Aqui foi onde ele colocou o nome das filhas dele. Amados e queridos irmãos, você e eu querem ser uma vida exaltada, aleluia, na presença de Deus. Seja humilde, seja manso de coração, seja sincero. Esse homem, ele não era qualquer uma pessoa. Ele tem coroa. Ele é o homem mais rico do Oriente Médio. Ele não é um qualquer que foi consagrado por um pastor para receber alguma coisa. Ele foi um homem chamado por Deus. Entende, meus irmãos? O homem recebeu testemunho diante de Deus, diante de Satanás, Deus dando testemunho dele. E ele não estava próximo. Deus, ele quer falar comigo e com você e conosco. Ele quer dar testemunho da nossa pessoa. Ele quer que o mundo saiba quem é você, pastor, quem sou eu. O verdadeiro pastor não é aquele que ostenta pastorado. O verdadeiro pastor é aquele que Deus o fez segundo o seu coração.
Ainda que esse peque, ele não atribui o pecado a segundos. Ele disse: eu pequei, eu mereço a morte. Aleluia. E o profeta vai dizer: o Senhor te perdoou, você não morrerás. O verdadeiro pastor se preocupa com as ovelhas, porque a igreja é ovelha do Senhor, no aprisco do Senhor. E este ano o Senhor Jesus Cristo tem falado de tanta dificuldade para a igreja, perseguições, calúnia. E você, meu irmão, você, minha irmã, eu precisamos de converter dos nossos pecados e voltar-se para Cristo, para a glória do nome do Senhor. Esse é o ano de luta e tribulação. É um ano que Deus vai passar a régua sobre a igreja. Ore pela nossa nação. Orar, irmãos, não é para levantar louvores para orar. Oração é clamor, é súplica, boca no pó, joelho no chão, clamando ao Pai. Jesus Cristo, ele dobrava o joelho e orava no mínimo uma hora, sendo ele Deus, para ele estar dizendo: clame a mim, eu responder-te-ei e anunciar-te-ei coisa grande e firme que ainda não sabes. Ore pelas igrejas, meus irmãos, e pelos pastores. Aceita Jesus, as almas, para não perecer no lamaçal do pecado. Que Deus abençoe e a paz do Senhor Jesus Cristo.